Você achou que Deus não iria falar contigo? Você achou que Deus não iria trazer resposta para a tua vida? Ei, nesse dia estava meditando na palavra do Senhor e indagando com o Senhor, que muitas das vezes em meio às lutas, em meio aos ventos, né? Nós queremos questionar com Deus, meu Deus, que situação difícil, que prova tão grande, Senhor. Se piorar eu não vou suportar. Às vezes você se coloca tão pequenininho, tão incapaz, que o que você acha melhor sentar e deixar que cada vez mais a prova se prolongue, né? A situação fique mais difícil. E eu meditando na palavra do Senhor, lá em 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz: naquele dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aqui nós podemos observar que o rei Ezequias já estava enfermo. Uma enfermidade mortal, que a Bíblia relata. E mesmo assim o Senhor enviou o profeta Isaías para dar um decreto de morte, onde disse: olha, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverá. Nós podemos observar que a situação já era difícil, né? Não era favorável para o rei Ezequias. Mas mesmo assim, Deus ainda enviou o profeta Ezequiel para dar esse decreto. Imagine como ficou esse homem. Imagine saber que iria morrer, que a enfermidade dele não teria cura. Porque eu creio que lá no fundo ele tinha uma esperança que poderia ficar curado, que poderia sair daquela situação. Agora chegou o decreto do profeta. Profeta esse que quando falava acontecia porque Deus assinava embaixo. Mas o que me chama a atenção é a partir do versículo 2, onde fala: então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti em verdade com um coração perfeito e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. O que me chama a atenção que o rei Ezequias, ele não aceitou aquele decreto. Ele não aceitou morrer. Ele não aceitou. Porque ele orou, falou com o Senhor, chorou abundantemente, né? Falando com o Senhor. E imediatamente a palavra do Senhor diz: antes que o profeta Isaías saísse daquele reinado, o Senhor disse: olha, volta lá e diz a ele que eu vi as lágrimas dele e eu ouvi a oração dele. Ainda tem mais, ele não vai morrer e ainda eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Ou seja, muitas das vezes o vento na tua vida tá soprando com força, tá ficando cada dia estreito, cada dia pior, porque às vezes você não tá orando como deveria orar, você não tá tendo força para buscar, você não tá tendo força diante da luta, porque a luta tá te sufocando, né? O vento tá soprando contra a tua vida com força e você tá sem direção, você tá sem força para orar. Então o que me chama a atenção é que o rei Ezequias, ele orou. Ele chorou diante do Senhor. E muitas das vezes é o que está faltando em nossas vidas. É orar, é se humilhar, é chorar, é buscar a presença do Senhor, falar com Deus e não aceitar muitas das vezes situações em nossas vidas que nós enfrentamos. Não é porque nós estamos passando pelo vento, não é porque a prova está vindo contra nossas vidas que nós devemos apenas ficar sentadinho e esperar que Deus venha nos tirar da prova, sendo que você não ora, sendo que você não busca, sendo que você não fala com Deus, para que Deus venha mudar a tua situação, para que Deus venha entrar na tua vida e fazer a obra que Ele quer fazer. Então, em nome de Jesus, se você estava sentado até hoje, sem força de orar, sem força de buscar, comece a orar, comece a clamar, porque o que é ligado nos céus é ligado aqui na terra, porque nós podemos observar uma oração aqui que foi ligada com Deus imediatamente, e Deus mudou o cenário, Deus mudou o decreto, porque decreto dado por Deus, só Ele pode mudar, só Ele pode mudar a sentença, só Ele pode mudar a situação, e na tua vida só Deus vai mudar a situação, através da tua oração, através do teu clamor, através das tuas lágrimas. Então, se você quer chorar, minha filha, chora diante do Senhor, porque só Ele tem poder para mudar a situação. Só Ele tem poder para mudar a tua história. E Ele vai mudar em nome de Jesus. Então se disponha a orar. Se dispõe a clamar, porque ainda não é o teu fim, não é o final da tua história. Comece a clamar, comece a orar. É você mesmo que Deus está falando hoje. Você que entrou sem esperança, sem força para orar, volte a orar, volte a clamar, porque o Senhor vai entrar na tua vida com mãos fortes e vai fazer a diferença. Assim te diz o Senhor, em nome de Jesus. Toma posse desta palavra e alegre o teu coração e volte a orar. Volte a clamar em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.